Paulo Lins. Acabou? Folha de Rosto, Paulo Lins, take 1. Hoje, na literatura, como são vistas as favelas? A literatura ganhou uma coisa muito boa, que foi a sua própria produção. Eu costumo dizer que a melhor coisa que aconteceu na literatura nos últimos anos foi essa produção da literatura dita marginal, né? Sobretudo aqui em São Paulo. Quando eu lancei o livro Cidade de Deus, imediatamente o Ferrez lançou Capão Redondo, e de lá para cá, os sarás na literatura só cresceram. Isso é importante porque esse olhar interno, né, sobre a favela dá uma outra dimensão, né, de veracidade, de vivência, de trazer mistérios que estavam ocultos, né, pela própria imprensa, fora do conhecimento do povo, e a literatura traz isso à tona, né? Então, a gente que morou na periferia, que viveu na periferia, e transformar aquela vivência em literatura é um ato muito positivo, é muito interessante, porque expõe a ferida de outra forma, né? A ferida do Brasil, né? Vamos dizer assim, que é uma das feridas do Brasil, a favela, e a gente expõe de outra forma. O que, por exemplo, tem no livro de alguém que vem da favela e que não teria de um escritor classe média que fizesse um livro sobre a favela? A questão é que não tinha, né? E o jeito, um exemplo assim de uma forma, alguma coisa assim que a entrada para o crime, por exemplo, como se entra para o crime? Porque, por exemplo, numa favela, a gente já sabe quem vai entrar e quem não vai entrar para o crime. Da onde vai sair os criminosos, a gente já sabe. Quando uma criança ainda pequena, a gente já sabe praticamente que ela pode se tornar um potencial bandido. Então, a forma que se entra, como é a relação dos bandidos com a comunidade, né? Essa intimidade, essa proximidade, a gente descreve de forma melhor. Tá, então é o ato pequeno, né? Assim, é o cotidiano, a rotina, a sutileza, o detalhe, que é a diferença, você acha? Eu acho que o convívio, né? O convívio traz isso tudo que você falou. A proximidade, a sutileza, as relações, o sistema de relação. Na verdade é o seguinte, o que é importante é o sistema de relação. Como a gente convive dentro da favela, com o pessoal envolvido na criminalidade e quem não está envolvido, né? Como é esse convívio? Por exemplo, eu tive muitos amigos que cresceram comigo, da minha idade, estudaram comigo e entraram para a criminalidade, né? E a gente já sabia que era um potencial bandido que iria se envolver. Não pela questão psicológica dele, mas pelo lugar da onde que ele via. Porque na favela existe uma estratificação social. Você está ali dentro, nem todo mundo ali pertence à mesma classe social, para você ter uma ideia. Tem uma diferenciação, né? Por exemplo, quem está lá no topo, vamos dizer que são filhos de famílias organizadas, de pais, funcionários públicos, que não perderam o emprego durante esse tempo todo aí de vida que a gente viveu no Brasil, pelo menos na minha geração, de desemprego, volta ao emprego, o Brasil sobe, o Brasil desce, né? Profissionais especializados, vamos dizer assim, né? Logo abaixo vem os filhos dos profissionais que são serventes. Suponhamos, tem um pedreiro que é lá de cima e depois vem o servente de pedreiro, o filho desse. Abaixo são aqueles filhos de trabalhadores informais que não tem carteira assinada, que vive de pequenos serviços. E logo abaixo é aquele que não sai da favela, ele trabalha ali dentro mesmo. O serviço dele é a própria favela que dá. É daí que vão sair os bandidos. Quer dizer, os bandidos são os mais pobres entre os pobres. O que quer dizer esse termo
que você usou de neofavela? É uma coisa que acontece no Brasil todo. O BNH, a Coab, a Singapura. A favela era ocupação, né? O pessoal ocupava e morava, fazia seus barracos ali, tinha aquela... Era uma coisa que era totalmente desorganizada. E depois vieram os conjuntos habitacionais. Os conjuntos habitacionais lá no Rio começou para tirar o pessoal dos morros da Zona Sul. Tentaram tirar os pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tinha lá as favelas, em Copacabana, Ipanema, no Leblon, né? E levava o pessoal para o subúrbio, para as periferias, e fizeram os conjuntos habitacionais. A neofavela é o conjunto habitacional, né? É onde o governo reúne, faz essas casas populares e a preço praticamente de graça e joga todo mundo lá. E por que você diz que a favela é igual a senzala e a neofavela é igual ao quilombo? A senzala era um lugar dentro da Casa Grande. Então, essas favelas eram juntos ali, nascia, o pessoal ficava no entorno dos ricos, essa mistura que tem, né? No Rio de Janeiro, pelo menos. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, os pobres, as favelas estão bem na periferia, bem distante. E no Rio de Janeiro, eles não conseguiram tirar o pessoal todo da Zona Sul e do Centro, vamos chamar da Zona Sul. E tem a Rocinha, tem várias favelas lá no Rio de Janeiro, Pavãozinho, e em Copacabana tem outra favela, lá no final, Chapéu Mangueira. Então, a favela era... as favelas eram bem próximo da Casa Grande, né? E os quilombos não são longe, o pessoal fica fora. De uma certa forma, não tem o domínio da Casa Grande, mas também tão isolados, tão longe. O quilombo é isso, né? Tem um líder, tem um chefe, né? Que são os bandidos, vamos chamar assim, mas está fora, não tem uma relação próxima ali de convívio com o pessoal da Casa Grande. E a neofavela é mais livre? Como o quilombo é mais livre que a senzala ou não? O quilombo é mais independente, né? Não está tão próximo assim, né? Porque, por exemplo, as favelas da Zona Sul são mais policiadas, lógico, porque está perto dos ricos, então são mais policiadas. E as favelas de longe não, tem menos policial, porque está longe dos ricos. Então não precisa de tanta segurança quanto as favelas que estão na Zona Sul, perto dos ricos, e por isso tem mais segurança. Segurança policial. Uhum. A história da favela contada de dentro, ela é comum ou rara? Agora não só na literatura marginal, que surgiu junto com o rap, né? Então, assim, você vê na música, né? O hip hop, o rap é uma coisa que nasceu junto com a literatura marginal, né? E vem expondo essas feridas que não eram expostas. Ninguém nunca se preocupou com isso, na verdade. São poucos os autores que falavam de favela. É por isso que eu estou perguntando se é comum ou raríssimo, porque era raríssimo, né? Mas hoje em dia cresceu muito a produção própria. Então... É uma coisa que eu me lembro que todo mundo queria. As pessoas de bem, como diz o Antônio Cândido, né? Que lutam para melhorar a sua própria vida e a comunidade, queria que a favela tivesse mais ensino, não vou chamar de cultura, porque cultura a favela já tem, mas tivesse mais leitura, vamos dizer assim, tivesse mais investigação científica, mais leitura, mais escola, mais produção. E isso a favela se organizou sozinha, né? E esses novos escritores, né, trouxeram para o público as suas mazelas, né, de uma forma bem peculiar. Mas ainda são poucos os escritores que transbordam isso, né? Tirando você e o Ferrez, ninguém chegou a ter um grande destaque, né? Fora da periferia. Olha,
já tem um certo destaque entre os próprios favelados, de uma certa forma. Isso é interessante. Isso porque a linguagem é muito próxima. Você, para um favelado, lendo um livro meu, lendo o livro Ferrez, do Buzo, né, do Sérgio Vaz, eles têm uma identificação maior. Então, e ao mesmo tempo que nos sarais tem uma relação muito forte com a literatura clássica. Isso também é importante. Não é só a produção feita na favela que é lida. Então a literatura chega de uma forma muito interessante nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, na periferia de São Paulo. Isso está saindo para o Brasil todo, né? Não há uma investigação séria sobre isso ainda. Teve várias teses de doutorado, várias dissertações de mestrado sobre isso, né? Mas é uma coisa que está acontecendo que eu fico muito, muito feliz por estar acontecendo. O sarau, você acha que é uma chance a mais de fazer brotarem escritores na favela e na neofavela? A importância do sarau nas periferias talvez não seja de formar novos escritores, mas sim de formar leitores, que é o mais importante. Né? Escritor é muito difícil seguir essa profissão. Quase ninguém quer. São poucos escritores. Né? Roteiristas são poucos. Então, escrever é difícil, né? Não é uma arte que seja fácil de fazer, você tem que se dedicar muito. Agora, a produção poética na periferia aumentou muito. Porque só escreve quem lê, é impossível você começar a escrever sem ler. Então o número de bibliotecas cresceu, na verdade, né? O número cresceu. E são várias pessoas que nunca teriam a oportunidade de ler um livro e começaram a ler desde criança. Já tem moradores que já vêm com uma formação literária maior do que se não tivesse esse sarau. Então o importante é isso, a formação de novos leitores. Isso que é mais importante nessa periferia de São Paulo, com esses sarais. Para quem começa a escrever na favela ou na periferia, é difícil sair desse tema? Não, acho que não. Eu fui escrever sobre samba depois, né? Eu acho que não tem... Eu já escrevi várias outras coisas, poemas, né? Não tem como você ficar... Eu, por exemplo, não escreveria mais nada sobre a favela. Eu acho que o cidadão, para mim, já deu. Né? Eu não vou voltar a escrever sobre favela. A favela pode entrar, né, como uma... Pode entrar eventualmente, mas não como tema principal. Né? Talvez assim, eu fui chamado para fazer filmes sobre favela, sobre preso político, por exemplo, Quase Dois Irmãos com a Lúcia Murat. Estou fazendo agora uma série na televisão chamada Carcereiro, que é de preso. Mas tudo coincidência, não é porque eu queira fazer. Agora, o que acontece? Por eu ter estudado isso, por eu ter aprofundado, as pessoas que estão fazendo um trabalho relativo à favela me chamam para ajudar. Mas não parte de mim, eu vou, né, mais como convidado. Tá, mas de certa forma ganha uma marca, né? Assim, é difícil chamar para um livro sobre balé. Eu quero um livro sobre balé e pedem. Não, vamos pedir. Só se eu tiver a minha iniciativa for... Se eu mesmo tomar a iniciativa. Agora, quando vai escrever sobre periferia, quando vai escrever sobre criminalidade, me chamam. Né? Eu quero me regenerar e não consigo. Aloísio de Azevedo nasceu em São Luís e é irmão do escritor Arthur Azevedo. Ele começou a trabalhar aos 19 anos, fazendo caricatura para os jornais cariocas. Como escritor, Aloísio tinha duas faces. Ao mesmo tempo em que escrevia folhetins românticos para os jornais, com um objetivo claramente comercial, também produzia obras naturalistas, nas quais mostrava sua visão de mundo e as mazelas do país. É o caso de O Mulato, livro publicado no auge da campanha abolicionista e que provocou grande escândalo, e O Cortiço, onde narra a vida dos moradores das habitações coletivas, produzindo uma metáfora do Brasil. Como se fosse um jornalista,
Aloísio de Azevedo ia aos locais onde pretendia ambientar seus romances e conversava com as pessoas que inspirariam suas personagens. Isso fazia com que seus livros não fossem uma caricatura, mas um retrato do Brasil. O Colecionador de Pedras, Literatura, Pão e Poesia, do poeta Sérgio Vaz, são livros que fazem parte da coleção Literatura Periférica, da Editora Global. Participam dessa coleção autores e autoras que nasceram, vivem e escrevem o seu lugar de origem, as favelas ou comunidades periféricas. Esse lugar geográfico se torna, na poesia desses autores, como diz a professora Heloísa Buarque de Holanda, um fator textual, que pode ser traduzido como uma certa pegada literária, que não é um mesmo estilo, né? Não há um estilo uniforme, eles possuem estilos diferentes. O Sérgio Vaz, por exemplo, tanto nos seus poemas quanto nas crônicas, faz uso de uma linguagem bastante informal, bem-humorada. Dificilmente ele canta a melancolia ou a falta de esperança. O Sérgio Vaz é criador do Sarau da Cooperifa, que teve origem no Taboão da Serra e agora acontece no Campo Limpo, e que já revelou muitas vozes poéticas dessas comunidades. No Colecionador de Pedras, alguns dos seus poemas dialogam com a tradição literária. O poema que dá título ao livro, por exemplo, conversa bastante com Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, e também com o Chico Buarque, no Pedro Pedreiro. Pedro nasceu em dia de chuva, no ventre da tempestade. Pedra lascada, construiu edifícios, varreu ruas, escreveu poemas. Mestre sem nenhum ofício, tornou-se pedregulho no rim do sistema. Rocha, onde a vida queria grão de areia. E no poema O Milagre da Poesia, a gente pode ver o caráter múltiplo do poeta. Sou poeta e como poeta posso ser engenheiro, e como engenheiro posso construir pontes com versos para que pessoas possam passar sobre rios ou apenas servir de abrigo aos indigentes. Sou poeta e como poeta posso ser assassino, e como assassino posso esfaquear os tiranos com o aço das minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça da multidão, sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. A gente observa que o Sérgio Vaz, apesar de conversar bastante com a tradição literária, é um poeta que possui voz própria. Geralmente eu escrevo em casa, no meu escritório. Tem um computador de tela grande. Quando eu estou no Brasil, quando eu não estou viajando, eu escrevo ali. Antigamente eu tinha uma coisa toda especial para escrever. Geralmente eu só começo a escrever quando não tenho mais nada para fazer na vida. Quando eu já fui ao banco, quando eu já paguei as contas, quando eu já almocei, quando todo mundo está dormindo, quando ninguém vai ligar. Aí eu ficava numa posição bastante confortável para escrever, num momento bastante confortável. Isso para fazer romance e para fazer poesia, conto. Agora a televisão eu escrevo tudo que é lugar. Televisão, cinema, eu viajei, eu vou para qualquer lugar, eu escrevo no avião, escrevo no aeroporto, escrevo na casa do amigo, na casa da namorada, em qualquer lugar eu estou escrevendo. Geralmente eu escrevo lendo, né? Eu vou escrever alguma coisa, eu pego um Machado de Assis, um Fernando Pessoa, um Baudelaire, um Marcelino Freire, um Luiz Rufato, um Marçal Aquino, um Bonassi, e começo a ler ali para pegar inspiração. Inspiração você se pega lendo. Inspiração é isso, é você ter referências. A inspiração são referências. Eu chamo de inspiração de referências. Então eu leio muita poesia quando estou escrevendo prosa, leio muita prosa quando estou escrevendo poesia. Eu gosto de ler literatura quando estou fazendo literatura. E para escrever roteiro, eu sempre assisto um filme, uma série, alguma coisa de televisão. Sempre ligado. Sempre tentando dialogar com aquilo que eu já vi, com aquilo que eu já li. Mas tipo por necessidade, né? Quando eu era criança, quando eu fazia alguma besteira, o castigo era não escrever. Se você ficar assim, você não vai escrever hoje, não vou deixar você escrever. Então é uma necessidade, eu preciso escrever. Mesmo se eu não vivesse de literatura,
eu escreveria. Eu gosto de escrever, não é necessidade. Eu estou muito triste, eu vou lá e escrevo. Estou muito alegre, eu vou lá e escrevo. Estou preocupado, eu escrevo. Estou muito bem, eu escrevo. Uma vez eu saí, eu terminei o romance, aí aluguei uma casa aqui no interior de São Paulo, né? Férias, na praia e tal. Aí cheguei lá, deixei o computador, deixei tudo em casa, aí fui pra praia. Cheguei na praia, veio uma ideia, eu fui lá, corri no barraqueiro, assim, tem papel e caneta aí? Põe um papel e caneta. Aquela necessidade, né, de escrever, que eu tinha feito um verso que eu não podia perder. Então, é a mania que eu peguei, vamos dizer assim. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, do Lendo e Comentando, e o livro que eu separei para indicar para vocês nesse vídeo é um livro de não ficção. É o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ele foi escrito pela Carolina Maria de Jesus na década de 1950 e ela viveu na favela do Canindé, em São Paulo. E ela se sustentava e sustentava os seus 3 filhos catando papel. Então aqui nessas páginas a gente tem um relato muito honesto dessa mulher que teve que enfrentar uma realidade muito dura. Ela teve que lidar com um cotidiano muito triste, muito difícil, mas ela conseguiu encarar isso com muita coragem, eu diria. E é um livro que traz uma linguagem muito simples, ela não tinha total domínio das palavras, e talvez isso traga ainda mais sensibilidade para essa leitura. É um livro que traz uma linguagem bastante simples, sim, mas é uma leitura muito intensa, não se enganem. E apesar de quase 70 anos da sua publicação, ainda é uma leitura muito atual. Eu indico muito, recomendo essa leitura. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau! Poesia, minha tia, ilumina as certezas dos homens e os tons de minhas palavras. É que arrisco a prosa, mesmo com balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado, dito por bocas ascendentes nos conchavos de becos, nas decisões de morte. A areia move-se nos fundos dos mares. A ausência de sol escurece mesmo as matas. O líquido morango de sorvete mela as mãos. A palavra nasce do pensamento, desprende-se dos lábios, adquirindo alma nos ouvidos. E às vezes essa magia sonora não salta a boca porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão, a quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha, fala. Fala, abala. O filme Cidade de Deus, eu acho que ao mesmo tempo que ele muda muitas coisas do livro, né, tem personagens no filme que são resultado da fusão de 2 ou 3 personagens diferentes do livro, e tem histórias que estão deslocadas, acontecem com um personagem no livro que não está no filme, mas a história é boa, a gente traz para o personagem do filme. Nesse sentido, a gente foi bastante infiel à narrativa, mas, por outro lado, eu acho que a gente foi muito fiel a esse ponto de vista de dentro para fora e essa narrativa que tem como personagem principal não uma figura humana. Eu acho que o protagonista do filme é o mesmo do livro. É o lugar, é a Cidade de Deus. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda pra Cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus. Mas pro governo e os ricos, não importava o nosso problema. É tão rico esse romance do Paulo Lins que, se você quiser, você faz uns 5 longas-metragens diferentes a partir do material que tem ali. Tem muita história. A gente poderia ter privilegiado, digamos, uma história, um grupo pequeno de personagens e ter contado só uma parte do livro. Mas o Fernando falou, não, eu queria esse efeito do livro, né? E eu falei, não, legal, também, né? E ele me convenceu, com off a gente pode explicar algumas coisas e acelerar a ação. Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança. Na verdade, o Buscapé do filme, ele é um pouco Paulo Lins, ele é um pouco o autor.
A gente queria, assim, o ponto de vista de dentro, que é o que o Paulo Lins conseguiu fazer maravilhosamente no livro, porque ele nasceu lá e cresceu lá na cidade. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha da puta. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir escrever um roteiro tão bom, fazer um filme tão bom como aquele. Chegar perto até, mas ali tem uma coisa especial, né? O livro que eu indico é Nossos Ossos, do Marcelino Freire. É um livro que fala sobre a migração recente para São Paulo. Uma migração artística, vamos dizer assim. São uma migração de cineastas, de escritores, de atores que vieram do Nordeste brasileiro para tentar seguir na profissão em São Paulo. É um livro que passeia pelos 4 cantos de São Paulo, passa pela periferia, passa pelo submundo do centro da cidade, passa pelos consumidores de crack, chega na classe média e atinge lá o ápice da classe média intelectual, cultural de São Paulo. Eu recomendo esse livro.